Antes de abrir os olhos esta manhã, antes de colocar os pés no chão e enfrentar mais um dia, há uma verdade que você precisa declarar sobre sua vida. Não importa o que você enfrentará hoje, não importa quantos desafios estão à sua espera, há um poder dentro de você que é maior do que qualquer circunstância. A Bíblia nos revela em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Vocês, filhinhos, são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esta não é apenas uma frase bonita para repetir, é uma realidade espiritual que transforma tudo quando você realmente crê. Você está prestes a descobrir como começar seu dia com uma declaração que muda a atmosfera, fortalece sua fé e prepara você para vencer. Quantas vezes você acordou com aquele peso no peito, pensando em todas as dificuldades que virão? Talvez seja a pressão no trabalho, aquele chefe que parece nunca estar satisfeito. Talvez sejam as contas que não fecham no fim do mês. E você já sabe que terá que fazer milagres com o dinheiro que tem. Ou quem sabe é aquela situação familiar que parece não ter solução, aquele filho que se afastou, aquele casamento que esfriou, aquela doença que insiste em permanecer. Você olha para o dia que está começando e sente como se estivesse indo para uma batalha sem armas, como se fosse enfrentar gigantes com as próprias mãos vazias. Há manhãs em que levantar da cama parece a tarefa mais difícil do mundo, porque você já está cansado antes mesmo de começar. A ansiedade aperta, o medo sussurra em seus ouvidos que você não vai conseguir, que é grande demais para você resolver. Mas aqui está uma verdade que o inimigo não quer que você saiba. Você não enfrenta nada sozinho. O Espírito Santo de Deus habita em você. E ele é infinitamente maior do que qualquer problema que você possa encontrar hoje. A palavra de Deus declara em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte vive dentro de você. Deixe isso penetrar em seu coração. O poder da ressurreição está em você neste exato momento. Quando você declara, maior é aquele que está em mim, você não está tentando se convencer de algo falso. Você está proclamando uma verdade eterna que o diabo tenta esconder de você. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Perceba que ele não disse, tudo posso com minhas próprias forças, ou tudo posso se eu me esforçar bastante. Não, tudo posso naquele que me fortalece. A fonte da sua capacidade não está em você, está em Cristo que vive em você. Isso muda completamente a perspectiva de como você enfrenta seu dia. Você precisa entender que há uma guerra espiritual acontecendo e o campo de batalha mais importante é sua mente logo pela manhã. Se o inimigo conseguir roubar sua paz antes de você sair de casa, ele já ganhou metade da guerra. Por isso, é tão importante que suas primeiras palavras do dia sejam palavras de fé, de declaração, de vitória. Não espere sentir-se forte para declarar que é forte. Declare que é forte porque o Deus Todo-Poderoso habita em você e você verá sua força aparecer. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, lemos: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Suas palavras têm poder criativo. Quando você declara, maior é aquele que está em mim, você está liberando o poder de Deus sobre sua vida. Pense nisto. Se Deus está em você, o que pode estar contra você que seja maior? A Bíblia responde essa pergunta em Romanos, capítulo 8, versículos 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma doença é maior que aquele que está em você.
Nenhuma crise financeira é maior que aquele que está em você. Nenhum problema familiar, nenhuma perseguição, nenhuma injustiça é maior que aquele que está em você. Você está carregando dentro de si o Criador do universo, aquele que falou e os mundos passaram a existir. Há pessoas que começam o dia reclamando, murmurando, declarando derrota antes mesmo de tentar. Elas dizem: vai ser um dia difícil, nada vai dar certo para mim, eu já sei como isso vai terminar. E sabe o que acontece? Exatamente o que declararam. Mas você, filho de Deus, você tem uma arma poderosa, a declaração de fé. Elas dizem: vai ser um dia difícil, nada vai dar certo para mim, eu já sei como isso vai terminar. E sabe o que acontece? Exatamente o que declararam. Mas você, filho de Deus, você tem uma arma poderosa, a declaração de fé. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida pela manhã, imagine começar cada dia sabendo, não apenas esperando, mas sabendo que você carrega dentro de si um poder invencível. Como seria diferente sua atitude? Como você enfrentaria aquela pessoa difícil no trabalho? Como você lidaria com aquele problema que parece sem solução? Você não iria como uma vítima, iria como um vencedor. Não iria com medo, iria com autoridade, porque você sabe quem está em você. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nos diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sempre nos conduz vitoriosamente. Não às vezes, não quando merecemos, mas sempre. Você já se perguntou por que o inimigo trabalha tão duro para roubar sua paz logo pela manhã? Porque ele sabe que se você começar o dia conectado com Deus, declarando verdades bíblicas, você será imparável. Por isso ele traz aquele pensamento de preocupação assim que você acorda, aquela lembrança dolorosa, aquela ansiedade sobre o futuro. Ele quer que você comece o dia já derrotado em sua mente, mas você tem o poder de resistir a isso. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ordena: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando você se submete a Deus pela manhã, declarando sua palavra, você automaticamente resiste ao diabo, e ele não tem escolha senão fugir. Maior é aquele que está em mim. Esta declaração não é presunção, é fé, não é arrogância, é confiança no Deus que habita em você. Quando Davi enfrentou Golias, ele não olhou para o tamanho do gigante e disse: sou pequeno demais. Ele olhou para o tamanho do seu Deus e disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que o poder não estava nele, mas naquele que estava com ele. E você precisa ter essa mesma convicção hoje. Em Salmos capítulo 118, versículo 6, Davi declarou: o Senhor está comigo, não temerei, que me pode fazer o homem? Essa deve ser sua confissão todas as manhãs. Agora vamos orar juntos, e eu quero que você faça desta oração uma declaração poderosa sobre sua vida. Pai Celestial, eu venho à tua presença nesta manhã com um coração grato e cheio de fé. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e eu reconheço que não há nada impossível para ti. Senhor, eu te agradeço porque tu escolheste fazer de mim tua morada, porque o teu Espírito Santo habita em mim e me capacita para toda boa obra.
Eu inicio este dia declarando que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor, Tu conheces cada desafio que eu enfrentarei hoje. Tu sabes das batalhas que virão, das tentações que tentarão me derrubar, das circunstâncias que tentarão me fazer duvidar. Nada está oculto de Ti. Tu vês aquela situação no meu trabalho que parece impossível de resolver. Tu conheces aquele relacionamento que está quebrado e que eu não sei como consertar. Tu sabes da necessidade financeira que me preocupa, da saúde que está fragilizada, das decisões difíceis que preciso tomar. Senhor, Tu conheces até mesmo aquelas lutas internas que ninguém mais vê, aqueles medos secretos, aquelas inseguranças que tento esconder. Nada Te é oculto, Pai. Por isso eu oro, Senhor, que Tu abras meus olhos espirituais para ver a Tua grandeza em mim. Eu peço que Tu me faças lembrar a cada momento deste dia que eu não estou sozinho, que o Teu poder habita em mim. Pai, ajuda-me a não olhar para o tamanho dos meus problemas, mas para o tamanho do meu Deus. Senhor, eu oro para que Tu fortaleças minha fé, que Tu remova toda dúvida do meu coração. Eu peço que o Espírito Santo me encha de ousadia santa para enfrentar este dia com coragem e confiança. Pai, que eu não seja movido pelo que vejo com meus olhos naturais, mas pelo que Tu revelas em Tua palavra. Senhor, eu oro para que cada palavra que sair da minha boca hoje seja uma palavra de fé, de vitória, de declaração do Teu poder em mim. Ajuda-me a guardar minha língua de murmuração e queixa e a usar minha boca para proclamar Tua grandeza. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que maior é aquele que está em mim do que qualquer desafio que eu possa enfrentar hoje. Eu creio que o poder da ressurreição opera em mim neste momento. Eu confio que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, a Tua palavra diz em Isaías, capítulo 41, versículos 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu me agarro a essa promessa agora. Eu declaro que não temerei, porque Tu estás comigo. Eu declaro que sou forte, não pela minha força, mas pela força do Senhor que habita em mim. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio que Tu completarás a obra que começaste em minha vida. Eu declaro que cada situação que parece impossível se renderá ao poder do Deus que vive em mim. Senhor, eu oro não apenas por mim, mas por toda a minha família. Eu intercedo por meus filhos, que Tu os guardes de todo mal, que Tu os protejas das armadilhas do inimigo. Pai, que meus filhos cresçam conhecendo que maior é aquele que está neles. Eu oro por meu cônjuge, que o Teu amor restaure e fortaleça nosso casamento, que o Teu poder opere em nossa união. Senhor, eu oro por meus pais, que Tu os abençoes com saúde e paz, que Tu recompenses todo o sacrifício que fizeram por mim. Eu intercedo por meus irmãos, por meus amigos, até mesmo por aqueles que estão distantes de mim agora. Pai, que todos experimentem o poder do Deus que habita em Teus filhos. Eu oro por aquele familiar que está enfrentando uma doença grave. Declaro cura e restauração sobre sua vida. Eu oro por aquele amigo que está passando por uma crise financeira, que Tu abras portas que nenhum homem pode fechar. Senhor, eu oro até por aqueles que me fizeram mal, que Tu toques seus corações e os transformes pelo Teu amor. Pai, eu Te agradeço porque a vitória já está garantida. Eu Te agradeço porque Tu já venceste o mundo. E porque eu estou em Ti, eu também sou mais que vencedor. Eu reafirmo minha confiança em Ti, Senhor. Eu escolho crer na Tua palavra acima de qualquer circunstância. Eu declaro que este dia será um dia de vitórias, de milagres, de manifestação do Teu poder em minha vida. Que o nome de Jesus seja glorificado em tudo o que eu fizer hoje.
Que cada pessoa que cruzar meu caminho possa ver em mim a luz de Cristo. Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos, confiante de que tu guiarás cada um dos meus passos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca esqueça o que a palavra de Deus declara em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 4. Vocês, filhinhos, são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, está escrito: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Não apenas sobreviventes, não apenas pessoas que conseguem passar pelas dificuldades, mas mais que vencedores. Você tem dentro de si o poder do Deus Altíssimo. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros e enfrente este dia com a certeza absoluta de que maior é aquele que está em você. A vitória já é sua em Cristo Jesus. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe.